Chamo António Nóbrega, sou candidato da Iniciativa Liberal em Mexico, à Câmara Municipal. Será a primeira vez que seremos candidatos à Câmara Municipal e eu tinha aqui duas questões para fazer ao Sr. Presidente. A primeira questão tinha a ver com, já foi falado há pouco, por outro partido, também tem responsabilidades nessa matéria, pela aprovação que fez na Câmara Municipal, e tem a ver com o terreno da Banda Além, ou seja, ao pé da Praia da Areia. Mexico, nos últimos 10 anos, perdeu 10% da população. Portanto, à volta de 2.000 pessoas, nos últimos 2 anos, são censos de 2011, e nos últimos dados da estatística de 2019, portanto, já tem 19.981, menos 20.000 habitantes, e temos um concelho com uma população altamente envelhecida, uma taxa de natalidade das mais baixas da Madeira e de Portugal. Os jovens não encontram oportunidade de se fixar em Mexico, nem conseguem ter poder de compra de adquirir ou construir uma habitação na sua terra. Nós sabemos quantos jovens casais têm saído deste concelho nos últimos anos. Tem sido quase impossível. Eu tenho alguns amigos meus que eu critico de terem saído do concelho. Dizem-me que o concelho é para gente rica. Não têm condições de comprar casa cá no concelho. Mas, quando o terreno do preço é muito caro, há falta de terrenos e não conseguem adquirir a sua habitação, têm que sair do concelho. É o êxodo de jovens casais que estamos a ter neste concelho atualmente. A Câmara Municipal vende um terreno que tem ao desbarato. Os jovens perguntam, Sr. Presidente, o que é que os jovens de Mexico têm que fazer para conseguir também os mesmos preços na aquisição de um terreno como o que a Câmara vendeu em frente à Praia da Areia sem asta pública? A outra questão que eu queria também colocar tem a ver com uma questão do nosso concelho. O nosso concelho é um concelho que há muitos anos desenvolveu bastante, de uma forma rápida e fugaz, com grandes infraestruturas, que hoje, aos olhos da nossa presidência, de tanto elogiar a nossa Bahia, as nossas paisagens, as nossas construções, as nossas infraestruturas, e o que nós temos agora, vamos ver o concelho que nós temos, que foi feito nos últimos 10 anos. É um concelho envelhecido, como acabei de dizer há pouco, uma percentagem de jovens muito reduzida. Eu vou agora aos números concretos, oficiais, do Anuário de Estatística. Não inventei estes números são públicos, quem quiser pode vê-los no anuário e poderá chegar a uma conclusão. E a conclusão que nós chegamos, a Iniciativa Liberal, é esta, que perdemos essas 2.000 pessoas, cerca de 2.000 pessoas nos últimos 10 anos, o que equivale a 10% da população. Depois, se formos ver os números mais reais e concretos da parte da demografia e da parte social do concelho, o que é que nós temos? Nós temos um concelho que quase 50% da população está dependente do Estado. Isto é, se nós incluirmos os pensionistas da Segurança Social, que inclui pensões de invalidez, velhice e sobrevivência, subsídio por doença, subsídio de desemprego e rendimento social de inserção, facilmente atingimos quase 50% da população dependente do Estado. Isto é, o Estado paga para esta gente toda viver e poder viver. Depois, nós temos outra situação. Do outro lado estão jovens e crianças, que já aumentou desde 2011, diminuiu em termos de percentagem, de 2011 de 12% para 17%, ou seja, quase 20% da população. Portanto, crianças e jovens. Depois temos a outra parte, que é a parte sectorial, a parte trabalhadora. Quem paga os impostos, quem tem a responsabilidade de contribuir socialmente para que as pessoas tenham uma vida social melhor, porque que as pessoas possam viver melhor, porque o que nós queremos é que no nosso concelho as pessoas vivam melhor. Temos a parte empresarial e empreendedora, que são os pilares do desenvolvimento económico e que são os que alavancam a economia local na manutenção dos postos de trabalho.
Portanto, aqui temos uma porcentagem muito menor, à volta de 20 e tal por cento, nem chega aos 30%. Trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores do sector empresarial. Portanto, como estamos a ver, qual é o conselho que nós queremos? Hoje, para o futuro, o que nós queremos é um conselho diferente, um conselho que tenha políticas para desenvolver e dar a volta a este nível da situação. Eu agradeço. Obrigado. A pergunta é, vou dizer a pergunta. A pergunta é, que políticas a Câmara Municipal de Machico tem para inverter este rumo, este futuro? Um futuro de envelhecimento, um futuro de poucos jovens, um futuro sem criação de postos de trabalho, sem aumento de produção, sem aumento de classe trabalhadora, seja quem vai desenvolver o nosso Conselho a desenvolver Machico. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, para responder a estas questões. Muito obrigado. Estão-me a ouvir? Sim, estamos a ouvir. Bem, antes de mais agradeço a questão do António Nóbrega. Eu vejo que o António Nóbrega despiu a capa do PSD, vestiu a capa do Iniciativa Liberal e agora sacode a responsabilidade da responsabilidade que já teve na Câmara de Machico. É muito fácil pôr-se de fora. E, aliás, nos 10 anos que referiu, você também lá estava. Esqueceu-se. Também lá estava. Também contribuía para a despesa da Câmara. Ou não se recorda disso? E nos anos anteriores, aliás, quem deixou o descalabro financeiro na Câmara de Machico foi Vossa Excelência e o seu grupo que esteve na variação. Foram essas pessoas que lançaram Machico na situação difícil em que neste momento ainda se encontra. Claro que um município, com a dificuldade que nós temos, um edifício pequeno, de média dimensão, nem sequer de média dimensão, com todas as fragilidades que tem, ao nível económico, ao nível do investimento, mas também ao nível da população, naturalmente que as coisas só podiam descambar como está a acontecer agora. E naturalmente que nós temos medidas e temos propostas para dar resposta a esses problemas. Desde logo falando na questão da habitação jovem. Ora, nós por isso estamos agora neste momento com a estratégia local de habitação. Está a ser feito esse levantamento, vai ser feito esse levantamento, exatamente para responder a essa problemática da habitação, que vai permitir aos jovens a aquisição da habitação, a recuperação de habitações, o pagamento de rendas e também, no caso da construção, com a redução de taxas quase a 100%. Portanto, é isso que nós queremos para o futuro dos jovens, para que tenham a sua habitação em Machico. Naturalmente que isto, complementado com todo o apoio do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, que é a nível nacional, porque se estivermos à espera do Governo Regional, certamente nunca nos chegará um cêntimo de apoio para resolver essa problemática. Falou na questão do terreno da Praia Amarela. De facto, é estranho o PSD ter esta atitude do município utilizar o seu património. Desculpe lá. Penso que sabe qual é o espaço que estamos a falar. Sabe perfeitamente, não é? Exatamente aquele espaço que está excluído da área apetecível para a construção de unidades hoteleiras. Ou seja, porquê? Porque esta zona que está mais a norte do terreno e a zona de escorregamento, de assentamento, não sei se sabe disso também. Por isso, lembra-se do projeto Stella Maris, que o projeto não é mais ao lado, é lá onde estou a dizer, para cá do Ribeiro. Portanto, é mesmo no extremo, encostado à casa que já lá existe. Portanto, esse espaço, e é um espaço que, na altura, o Sr. Pároco de Machico, Padre Martinho, queria construir o Stella Maris. Fizeram sondagens num espaço e não encontraram o firme. Desistiu da ideia. Porquê? Porque o terreno não é adequado a ter estruturas pesadas em cima. Na sequência da construção, da ideia de construção do Parque Infantil de Água de Pena, nós avançámos para uma expropriação de um terreno que pertence até a um promotor da praça, da área do imobiliário, talvez dispostos a pagar os 90 e tal milheiros do terreno, enfim, é um terreno já urbano, uma vez que já está aprovado e está licenciado um projeto de edificação. Portanto, o que o promotor nos contrapropôs foi: eu não quero dinheiro, quero que a Câmara me troque por outro terreno. E sugeriu aquele terreno. Nós temos parceiros internos, aventámos a possibilidade, não encontramos qualquer problema para já, porque o terreno toda a gente rejeita e foge dele, como sabe, não é de agora, de há muitos anos, mas a avaliação do terreno foi feita por um perito oficial,
O mesmo perito oficial que fez as avaliações todas para a Câmara nos anos anteriores, que sabe quem é o seu engenheiro Nuno Menezes, penso que conhecem quem é, toda a gente sabe quem é. Portanto, é o mesmo avaliador. E, naturalmente, como disse o Sr. Presidente da Assembleia, os terrenos são avaliados no momento em que são avaliados, ou têm a avaliação no momento em que são avaliados. A avaliação que ele fez foi essa, nós não podemos discutir, por isso é uma entidade externa, não é a Câmara que avalia, e não devia haver, entre esta permuta, a Câmara ainda recebeu 30 e tal milheiros, quase 40 milheiros, portanto, na diferença entre o valor de um e o valor de outro. Portanto, está explicada a questão do... E mais, e foi aprovado por unanimidade na Câmara. Aprovado por unanimidade, claro, será um benefício para a população, naturalmente que era bom, é natural que para o PSD e para certas pessoas, o que é bom para a população é mal para esses partidos, e já compreendi isso há muito tempo. Em relação, não sei se tem outra coisa aqui que praticamente acho que já abordei, as temáticas que me tinha colocado. Muito bem.